Oi, gente! Iniciando aqui mais um vídeo. Dessa vez eu vou estar falando de um assunto específico, né? Que surgiu curiosidade entre algumas pessoas, duas especificamente, né? Comentaram em vídeos diferentes meus para saber sobre como eu consegui fechar as parcerias, né? Que eu tenho com decoradoras. Eu acabei de acordar, tem pouco tempo, na verdade poucas horinhas que eu acordei e ainda tô rouca e a carinha ainda inchada. Fiz aqui um café para poder bater esse papo, explicando aqui para vocês. E eu vou estar olhando para cá porque eu anotei alguns tópicos que eu acho muito importante, tá? Que eu acho que contribuiu bastante para que isso acontecesse. Foi de forma bem natural, na verdade. Iniciou exclusivamente na pandemia, quando eu comecei a postar kits de festa em casa. E aí algumas decoradoras começaram também, as pessoas do ramo de decoração ficaram realmente de mãos atadas na pandemia, porque não tinha o que fazer, já que era algo que proibido, né? A questão de aglomerações de pessoas e tudo por conta do vírus. E o que acontece? Eu comecei a buscar meios para poder vender algo para a pessoa comemorar de forma mais particular, né? De uma forma que não deixasse passar em branco a data, mas que não fosse algo grande. E aí eu creio que não tenha sido somente eu, e sim muitas pessoas que trabalham nesse ramo começaram a trabalhar com festa em casa, né? E aí o que acontece? Nesse tempo, uma decoradora começou a me pedir, me pediu, na verdade, ela perguntou se eu tinha um kit no tema específico, e eu disse que sim. E aí eu vi que ela era decoradora. E no tempo eu fazia, o pedido mínimo era de 50 unidades, que eu fazia, 50 caixinhas. E aí eu não tinha um fluxo muito grande, mas também eu estava iniciando. Então tudo é ajuste, né? Tudo é questão de ajustar mesmo. E aí, para a pandemia, eu comecei a fazer kits de 20 unidades e 25, né? Só que aí, depois disso, eu comecei a excluir alguns itens do meu portfólio. E essa decoradora, aí eu falei pra ela, eu disse, olha, se você quiser ficar pegando comigo, tal, as caixinhas, porque eu vejo que você faz pega e monte também. Ela vende os kits pra pessoa montar em casa, né, a decoração. E aí eu disse, eu te entrego, eu não preciso nem ter contato com o cliente, e até hoje é assim. Eu não tenho contato nenhum com o cliente, tudo é feito através da decoradora. Ela fecha o pedido, me repassa o tema, idade, nome e o valor, tá? Ela me passa o valor e aí eu confecciono. Desde sempre, na questão de personalizados e de todos os itens que eu trabalho aqui, por se tratar de produtos 100% personalizado mesmo, com o nome da empresa do cliente ou com o nome do aniversariante, eu não faço sem o pagamento, tá? Sem o pagamento. Então, no ato do pedido, o cliente sempre faz o pagamento de 100%. Isso é a minha forma, tá, gente? Então, gente, essa foi a forma como eu escolhi trabalhar, certo? Cobrando 100% sempre no ato do pedido. Então, o cliente fechou o pedido hoje comigo, paga 100%. Principalmente festas, gente, não tem como. Então, é algo que eu sempre trabalho 100%. Eu não vou estar falando sobre valores aqui, nem como você deve precificar ou fazer o acordo. Eu vou explicar como eu faço e você vai ajustar de acordo com a sua realidade. Mas o que acontece? Uma coisa que eu sempre tive foi portfólio. Então, é um tópico muito importante e algo que não tem o que se discutir. Você tem que ter portfólio. É o que vai chamar a atenção de mamães
e no meu caso das decoradoras, tá? Aí o que acontece? Comecei com uma decoradora e aí eu abordei dessa forma, eu disse, olha, eu lhe passo por X, você tem que ter um preço diferente, né? Tanto para quem vende, por exemplo, quem vai vender numa quantidade, uma unidade é um valor, para você vender em quantidades tem que ser outro preço, você nunca vai fazer o mesmo valor que quando você vende uma peça só. E assim, para as decoradoras foi o que eu pensei. Eu disse, elas são profissionais, elas vão estar contratando o meu serviço, mas não como obrigação, é algo a se agregar. Então, para ser atrativo para as duas partes, eu pensei num preço também diferenciado. Então, o meu valor, o valor que eu cobro final é um, e o valor que eu cobro para as decoradoras é outro, entendeu? Então, tem essa questão também que você tem que analisar. É o que vai fazer a parceria se fortalecer, na verdade, né? Aí, o que acontece aqui? Então, já falei do portfólio e de preços, né? Gente, uma coisa que eu não entendo muito sobre isso, mas a gente sempre tem que buscar conhecimento sobre tudo, um pouco de tudo. E uma coisa que é bem claro é que, falando sobre redes sociais, você tem o seu Instagram, que eu considero a vitrine do meu negócio, é o meu cartão de visita. Então lá eu exponho tudo que eu trabalho, todos os produtos, tá? Eu posto lá tudo que sai por aqui. Então, você tem que definir uma coisa. Eu vejo pessoas, por exemplo, compartilhando o seu Instagram com colegas de trabalho. Então, você precisa decidir qual a intenção. Para qual intenção você criou esse Instagram? Você criou esse Instagram para poder estar divulgando o seu trabalho para outras profissionais do seu segmento, ou você fazer do seu Insta o seu portfólio mesmo, atraindo pessoas que comprem. Então, existem duas questões aqui, tá? A minha intenção no Instagram é vender. Então, eu só quero atrair pessoas que comprem de mim, tá? Eu não tenho muitos seguidores nas redes sociais, não tenho. E isso que sirva de lição para você. Quantidade de seguidores não é sinônimo de que você vende muito. Não é. Like em postagem não é sinônimo de que você vende muito. Não é. Porque minhas postagens também não têm muitos likes, mas eu sempre tenho vendas, entendeu? Eu sempre corro atrás, na verdade, também. Então, uma questão que você tem que analisar, claro que se você hoje, por exemplo, tem muitos seguidores, até porque os seguidores você não pode controlar muito, né? Porque seu Insta é comercial, sua página é comercial. Então, as pessoas, quem quiser te seguir, vai te seguir. Agora, quem você vai seguir, essa opção você pode escolher. Então, você tem que analisar quem você vai seguir, quem você segue, né? Eu escolhi seguir pessoas, possíveis clientes. Eu decidi seguir. E quando eu sigo de forma estratégica também, gente. Para poder eles me seguir de volta, entendeu? Alguns seguem, outros não. E tá tudo bem. E tem pessoas também que vêm, me seguem, eu não sigo de volta. Por quê? Isso eu vou ver a página mesmo da pessoa. Porque eu não quero que o algoritmo entenda que é esse perfil que eu quero atrair. Quem lhe segue não mostra para o Instagram, para o algoritmo, que são essas pessoas que você quer. Mostra mais quando você segue de volta,
certo? Quando você começa a observar mais sobre aquele profissional, sobre aquele perfil, o Instagram começa a te mostrar mais dele e começa a mostrar mais do seu perfil para essas pessoas. Então, sua página ela vai ser mais vista por pessoas que você busca. Não é tanto que vem e lhe descobre ali e tal. O Instagram ele vai mostrar mais a sua página para as pessoas que você, para os perfis que você está buscando, olhando, mexendo. Então, cuidado também quanto a isso, tá? Então, você tem que observar isso. Não adianta também, se você segue muitos profissionais do mesmo segmento, você querer mudar isso agora de uma hora, de um dia para o outro. Tipo, agora eu vou pegar aqui e abrir minha página, vou deixar de seguir vários. Isso também vai bugar seu Insta. Então, se você quer organizar, vamos organizar aos poucos, tá? Você determina ali, deixando de seguir, sei lá, 3 perfis, 5 perfis, mas quando você deixar de seguir, você tem que seguir de volta outros perfis, que é para você começar a mostrar para o Instagram quem você quer atrair para o seu perfil. Isso é uma dica que eu tô dando, porque eu fiz e é como tá, e deu certo, tá? Deu certo. Então, é algo que até esse assunto não tem, nem era para eu estar falando, mas eu já tô te dizendo para também te ajudar, certo? Nisso. A questão das decoradoras, você segue decoradora, você tem que seguir decoradoras do seu estado, da sua cidade, tá? Ah, Messia, mas eu não tenho muito portfólio. Como fazer portfólio? A dica, gente, é que se você quiser trabalhar com decoradoras ou não, é você também observar as decoradoras, o que é que elas estão postando, quais temas elas estão fazendo atualmente. Muitas decoradoras, elas postam a ornamentação prontinha ali para dizer que tem disponível. Você já pega aquela ideia de tema e já cria um portfólio para você. Você entende? Então, quando você começar a seguir aquela decoradora da sua área ali, da sua redondeza, do seu estado, entendeu? Começa mais próximo. Vê a localização, é da mesma cidade que você começa. Daqui a pouco você se estende, entendeu? Para cidades vizinhas que possam também ter acesso a você. Por quê? Eu tenho decoradoras que começaram a me seguir de cidades vizinhas, só que para elas virem buscar, eu não produzo muito porque tem essa dificuldade, certo? Que eu tenho que pensar ainda numa forma para poder a gente voltar a trabalhar, entendeu? Porque eu não consigo sair de casa para ir até uma rodoviária levar pedido. Eu não consigo me comprometer com isso, porque um dia eu posso fazer, hoje eu posso ter disponibilidade de fazer, mas e no dia que eu não puder? Então, eu tenho que pensar, não adianta eu querer fechar agora a parceria, para na hora que ela começar a mandar pedidos para mim, e aí eu chego e não posso entregar. Não vai pegar bem. Então, é melhor eu ir com calma, pensando numa forma que fique confortável tanto para mim quanto para ela, que a logística realmente case bem pra gente, entendeu? Então, tem essa questão. Muitas vezes, essas decoradoras do interior, ficava muito difícil para elas irem buscar. O que elas faziam? Mas elas queriam meus personalizados na festa. Aí elas falavam com a mãe e a própria mãe entrava em contato comigo, porque aí era de responsabilidade da mamãe vir buscar. Ela se isentava dessa parte, entendeu? Então, a gente não perdeu o vínculo, não perdeu o contato, porém, esfriou um pouco assim a parceria por conta da dificuldade de logística, certo? E aí, o que acontece? Falei, deixa eu só ver onde é que eu me perdi aqui agora. Sim, seguir, né, as decoradoras que eu já falei, então você tem que ver quem você tá seguindo, tá? Isso é muito importante. Porque não adianta você estar seguindo profissionais do mesmo segmento que você, ele não vai comprar de você. Então, gente, o Instagram você tem que definir o que é que você quer como profissional para sua empresa.
Você quer vender produtos para profissionais do mesmo segmento que você, ou você quer vender produtos para outros perfis de pessoas? Entendeu? Tem que ver isso também, tem que achar o erro. Às vezes a pessoa diz, eu não tô vendendo muito, tem dificuldade em fazer portfólio, porque eu entendo que até mesmo é importantíssimo o portfólio, mas para você fazer portfólio você tem que investir. E como é que você vai investir num material para produzir o portfólio se você não está tendo venda e consequentemente não está tendo dinheiro no caixa? Eu entendo. Mas tem que ver onde é que está o erro. Será que você não está pecando nisso? Observe isso, certo? E se você realmente notar que existe esse erro, é começar a corrigir aos poucos, porque se você segue muitos profissionais do mesmo segmento que você, e você começar a deixar de seguir vários de uma única vez, isso também não vai ser bom, como eu falei. Então, o Instagram, ele vê isso também, né? O algoritmo, na verdade, ele sente isso. Então, você vai deixando de seguir 3, 5 perfis no dia e segue de volta o dobro, 10 perfis de profissionais ou de mamães que você acha que são possíveis clientes de fato, que vão consumir o seu produto, que vão comprar de você, se é essa a sua intenção. Eu tô falando como é o meu perfil. Tá? O meu perfil não é atrair profissionais como aqui no YouTube. A gente tá aqui nessa plataforma e aqui a gente compartilha do nosso conhecimento com profissionais do mesmo segmento. A gente compartilha aqui com pessoas que se identificam com o nosso trabalho. Lá no Instagram eu compartilho o que eu faço para atrair compradores. A verdade é essa, são diferentes situações, entendeu? Então, é isso sobre quem segue. Uma coisa, gente, que vocês têm que ter em mente sobre decoradoras. Muita gente me procura querendo fazer topos de bolo. Eu não faço topos de bolo, tá? Lá no início, como eu falei antes, eu saí excluindo algumas coisas do meu portfólio. Eu ainda ousei fazer alguns topos, mas como existem muitas pessoas que eu sigo que fazem, né? Que são boleiras, digamos assim. Eu não sei se é essa a palavra, mas são pessoas da área da confeitaria que eu sigo. E que eu entendi o seguinte, se eu começar a fazer topo de bolo, eu tenho que ter disponibilidade para elas. As caixinhas é diferente. Por quê? As caixinhas é enviado pra gente com antecedência. Topo de bolo, geralmente, é de última hora. É um pedido que surge numa sexta para você entregar no sábado ou no domingo. E eu não tinha condições de fazer isso. Isso pela minha realidade. Se a sua realidade se encaixa perfeitamente esse produto, então corra atrás. A minha área é ser topo de bolo. E eu trabalho com isso. Eu já domino bem a área. Então, são essas profissionais que você tem que seguir. Porque você tá pronta para atender. Eu trabalho, além de outros produtos que eu faço aqui, eu trabalho com os kits de festa na parte da decoração de mesa, caixinhas, né? Sacolinhas, caixinhas e outros produtos. Isso eu consigo fazer. Topo de bolo, não. Foi algo que eu defini, que eu decidi a não fazer. Isso falando de topo de bolo personalizado, tá? Personalizado. Tem topos que, por exemplo, se for um topo simples, de parabéns, uma coisa ou outra, eu ainda ouso fazer, mas eu nem posto, nem mostro, porque não é o meu foco. Entende? Você não vai deixar de pegar o pedido se der para você pegar. Porém, eu não exponho para não atrair, porque eu não vou ter como atender. Ai, Mércia, mas seria bom. Seria, mas se eu tivesse condições de atender, eu não vou querer atrair um público para ficar dando não. Então, eu prefiro que quando a pessoa chegue assim, mandando uma foto pra mim, eu queria esse topo pra amanhã, porque geralmente é assim, porque eu fiz um bolinho e me indicaram você.
Você faz esse topo, você tem condições de me entregar amanhã? Gente, eu tô aqui, às vezes, cheia de... numa produção frenética de caixinhas. Aí eu vou parar para pesquisar as imagens para fazer o topo de bolo. Não tenho condições, por mais que eu botasse o preço e a pessoa tivesse disponível para pagar. Disposta para pagar. Mesmo assim, eu não acho viável, entendeu? Então, é a mesma coisa de quem faz topo de bolo. A pessoa tá ali naquela produção de topo, aí ela vai parar para fazer um kit de caixinha, você tá entendendo? Ou, não sei, eu não sei se vocês conseguem entender o que eu tô falando, mas essa é a minha linha de raciocínio e é como eu sigo aqui. Eu tô sempre falando de acordo com a minha experiência e a minha realidade. Vocês aí vão analisar e vão ver, vão ajustar de acordo com a realidade de vocês. E sobre isso, vocês têm que entender que vocês, quando determinam trabalhar com profissionais, fechando uma parceria, você realmente tem que ser parceira. Por quê? Várias vezes, não é sempre, tá? Mas várias vezes já ocorreu de uma decoradora chegar me pedindo socorro para que eu entregasse uma encomenda, um kit para o outro dia. Por exemplo, hoje estamos um exemplo, hoje é sexta e a festinha é sábado. E aí a decoradora chega, é uma parceira, você já tá com ela, ó, ela já demonstrou que é realmente sua parceira, que compra com você, que dá prioridade ao seu trabalho. Toda vez que ela fecha uma festa, ela inclui seus kits. Não, ela bota o preço dela, você tá dando o seu. Ela bota, e outra coisa, o envio, você tem que deixar claro, você tem que, na hora de fechar a parceria, você tem que deixar tudo alinhado, para que depois de fechado a parceria, não comece a mudar, sabe? Ah, não, mas você não tinha me dito isso, fechamos a parceria, mas não foi dito isso. Então, assim, você tem que alinhar tudo direitinho. Olha, eu passo para você por X valor, você bota o seu preço, eu não preciso ter contato com as mães e nem queira ter. Deixa para ela vai fechar a venda da decoração, vai incluir o kit das caixinhas com a quantidade que você vai determinar por X valor, certo? E na hora que tiver pronto, você diz, ó, ficou pronto para retirada. Ela vai mandar buscar, ela vai mandar um moto-Uber, ela vai passar para buscar, fica de responsabilidade dela também. Então, você tem que deixar claro para ela que ela tem que incluir o valor do frete na venda do kit, certo? Para você não ter que custear isso. Então, deixe isso claro, anote antes de fechar a parceria e mandar e fala a sua proposta, para ver se vai dar certo. E, sim, sobre disponibilidade, o que eu tava falando. Às vezes, gente, vai acontecer, não é sempre, mas vai acontecer da decoradora fechar um pedido de pegue-monte, que é algo mais simples, assim, digamos assim, né? Que a pessoa diz, ó, você tem um kit e tal, eu queria esse kit pra amanhã, eu resolvi fazer uma festinha e tal. Aí ela pode oferecer as caixinhas. E a pessoa querer fechar o pacote. Então, você tem que deixar bem claro pra ela. No início, as decoradoras me perguntavam, Messia, você pode fazer, mas elas de tanto confiar que eu sempre vou estar disponível, seja o que for. Vocês sabem que eu trabalho fora e isso já me fez virar à noite e trabalhar várias vezes. Tem vídeos aqui meu que eu relato que nem deu tempo de dormir. Eu saí do trabalho, cheguei em casa, confeccionei, produzi tudo. E antes eu nem tinha... Isso acontecia muito quando eu tava sem a corte e vinco, né? Mas a corte e vinco, ela adianta demais. Então, só na silhuete. E quem é tesourete também dá pra fazer. Você só tem que saber o tempo que você leva. Possa ser que uma decoradora, ela te traga mais do que outra. E isso não é uma regra frequente. Tem meses que uma produz mais do que outra, entendeu? Isso é questão realmente acho que de localização, de profissional, não sei, gente. Mas tem meses, por exemplo, ano passado, se comparado a esse, no mês de julho,
Nos últimos anos, na verdade, todo mês de julho eu bombava de vendas. As decoradoras vendiam muito e eu também. A venda para cliente final. Muitos clientes finais me procuravam. Esse ano foi diferente. O mês de julho foi bem frio. Agosto foi melhor. Então, isso é muito relevante. Não tem uma regra fixa. É muito de acordo com o período, não sei. Tem decoradoras que produzem mais num tempo, aí depois ela esfria um pouco, ou por algum problema, algum motivo pessoal. Como tem uma que mora bem distante, mas é na mesma cidade que eu. Mas assim, num bairro mais distante do que as outras. E aí ela parou de produzir, certo? Aí eu entrei em contato com ela para saber, né, se estava tudo bem e tal. Ela disse que sim, é porque ela deu uma parada. Então, não é que esfriou para ela as vendas. É porque, por algum motivo, ela deu uma parada nos trabalhos dela. Não sei por qual motivo, eu não quis me aprofundar. E aí, ela parou de me pedir. Mas era algo também que era bem frequente. Entendeu? Então, assim, você tem que calcular ali quantos kits você consegue fazer para entregar no final de semana. Porque vai ter esses casos de você calcular quantos você pode produzir e você tem que contar com esses eventuais que podem surgir. Pedidos de última hora. E que seja de uma decoradora e você não vai dizer não. E se for de cliente final, você também não tem que dizer não, né? Que é você tá dando não para uma venda. Então, se você é tesourete, você tem que calcular o tempo. Se você é na silhuete somente, também. Se você vive 100% pro ateliê, ou se como eu, você tem dupla jornada aí de trabalho. Então, assim, gente, eu acho que eu falei tudo. Eu acho que ficou claro, né, que a forma como eu fechei a parceria foi de forma bem espontânea. A princípio surgiu da decoradora, mas eu contribuí porque eu sempre movimento meu Insta, certo? Sempre tô postando, então isso atrai também olhares. As pessoas entendem que você tem demanda, que você tem pedido, e se você tem pedido é porque as mães gostam. E aí as decoradoras entendem assim, pô, se ela tem sempre esse fluxo constante, e eu gosto do que eu tô vendo, porque ela vai ver através das fotos. Procure fazer boas fotos, façam vídeos. Eu sempre faço vídeos e fotos. Eu sempre falo aqui quando eu tô gravando, eu faço o vídeo na horizontal para aqui, né, pro canal. E aí eu falo, bom, gente, eu vou tá gravando agora meu vídeo na vertical e fazendo as fotos. Eu sempre falo isso. Se vocês observarem quando eu falo isso sempre, porque eu faço as duas. Eu faço vídeos e faço fotos para postar. E aí eu posto em tudo. Todas as redes sociais que eu tenho, assim que eu posto no Insta, eu vou e posto lá no outro, posto no outro. Você tá entendendo? Eu vou replicando aquele mesmo vídeo meu perfil. Então, eu acho que eu respondi, eu acho que eu esclareci. Se não ficou algo claro, pode estar me perguntando aqui, tá? Messia, não ficou claro pra mim esse ponto. Você pode me explicar? Você pode ser mais detalhista nesse ponto? Isso não ficou muito claro. Eu volto aqui, faço um vídeo, porque a sua dúvida pode ser a de vários e às vezes a pessoa não me pergunta, né? Então, eu prefiro que me faça uma pergunta e eu volto aqui num vídeo explicando, porque eu acho que também eu vou conseguir me expressar melhor do que escrevendo nos comentários. Mas se for algo rápido, né, eu respondo ali na hora. E eu acho que é isso, gente. Eu acho que deu pra entender, mas se eu fui confusa em alguma explicação, por favor, não se acanhem. Podem perguntar assim, que eu vou estar disponível aqui para responder. Certo? No mais, muito boa sorte. Façam isso que eu falei e sigam essas dicas que vai dar certo, tá? Possa ser que o tempo demore um pouco para acontecer ou não, certo? Por isso que eu tô falando, seja estrategista, siga perfis de decoradoras, de profissionais mais próximas de você, para que a logística não seja um problema. Você tá entendendo por quê?
A pessoa pode ser mais distante de você, gostar, querer fechar, mas aí a questão da logística atrapalhar. Então, comece de perto, comece a seguir, depois você vai seguindo de outros, para ver se você consegue fechar parceria quem tá ali mais próximo de você. Tá bom? É isso, gente. Tchau.